E é com grande prazer que eu recebo hoje aqui no nosso programa o eterno radialista, sem dúvida um dos mais famosos do Brasil, nosso querido Zé Béttio. Alô, alô, Zé Béttio. Ô, Zé Béttio, como vai? Tudo bem, Zé Béttio? Ô, Adriano, você Zé tá bem, né? Graças a Deus, bem. E você também, saúde boa, Zé? Boa, a saúde tá muito boa. Sabe o que é, Adriano? Eu tenho muito cuidado com a boca. Eu falo sempre que o nosso problema todo tá na boca. O que a gente come, o que bebe e o que fala, né? E o pai tá bem? Tá bem. Agora, ô Zé Béttio, vamos contar mais sobre a sua trajetória de sucesso no rádio? Primeiro eu quero saber aonde que você nasceu. Você nasceu no interior de São Paulo. Que cidade, hein? Eu nasci na cama, né? Eu nasci numa fazenda que era de propriedade do meu avô. Fazenda Santa Maria, bairro Cabeceira dos Patos, município de Promissão. A distância era entre 16 e 17 quilômetros. Certo. Entendeu? E a gente viveu lá até uma parte da adolescência, né? De lá mudei para Cornélio Procópio, no Paraná. E foi a minha primeira apresentação em frente de um público foi lá em Cornélio Procópio, no estado do Paraná. Se instalou lá um parque de diversões, era Parque de Diversões Chamorro, era de um argentino. E ele anunciou lá um programa de calouros, eu fiz a inscrição e toquei a música em São Paulo. E fui o vitorioso. E ganhei 1 litro de conhaque Palinha de presente, né? Fiquei feliz da vida. Eu nunca tinha pegado aquela garrafa na mão, né? Só que meu tio e meu padrinho gostavam de tomar umas amadas. Falou, deixa que eu seguro a garrafa. Aí eu fui bater papo com os amigos. Quando eu fui procurar meu tio, cadê o tio? O tio tinha ido embora com os amigos e beberam todo o conhaque. E foi por aí mesmo, foi a primeira vez que me apresentei, entendeu? Ô Zé Béttio, antes de trabalhar no rádio, ainda ali na região de Promissão, parece que você fez parte de um trio musical que tocava em bailes de fazenda, é isso mesmo? É o seguinte, quando eu fiz parte de um trio, eu já morava na cidade de Lins. Ah, pois não. Eu morava em Lins. Quando eu voltei de Cornélio Procópio, fui morar em Lins. E lá fiquei conhecendo uma dupla, me convidaram e formamos um trio lá, né? Aí a gente se apresentava no programa do Fiore Giliotti, grande Fiore Giliotti, né? E depois eu vim para São Paulo e participamos de um programa de calouros na Rádio Tupi, né? Programa de calouros apresentado pelo Aurélio Campos. E um da dupla, ele era compositor e apresentamos uma letra e música dele e ganhamos também prêmio lá, ganhamos banha platino e sabão platino, eram os prêmios, entendeu? Nesse programa de calor. Depois fica batalhando por aqui com dupla, toca com um, vai com o outro, vai daqui, a dupla separa, vai embora e tal. E foi rolando. Aí depois que eu comecei como comunicador, foi na Rádio Difusora de Guarulhos. Ô Zé Béttio, antes de você partir para o rádio, o que você tinha assim como jovem, o que você gostaria de ser quando crescesse? Você tinha algo em mente, Zé Béttio? É o seguinte, o meu pai comprou uma sanfona para o meu irmão Arlindo, né? Para o meu irmão Arlindo. E eu acompanhava o Arlindo quando ele ia aprender com um padrinho dele, né? Seu Domingos Augusto. E lá apreciando o Arlindo e o padrinho dele, eu aprendi a tocar também. Também aprendi a tocar, entendeu? Certo. Então já era um dom da família, o Arlindo sanfoneiro, depois o sanfoneiro, né, entendeu? Só que a gente tocava tudo de ouvido. Aí lá em Lins que eu estudei música também, né? Mas o bom mesmo é tocar de ouvido. A pessoa que tem bom ouvido tem melhor interpretação, porque não está preocupado em estar lendo a letra da música, né? Então a pessoa já está com ela dentro da mente, então a pessoa se concentra mais e transmite mais, né? Então o seu intuito era ser um grande sanfoneiro? O Arlindo, sabe, Adriano, o Arlindo em 3 meses, ele já tocava em baile. Então, quer dizer, aí você começou numa emissora de rádio, e foi em Guarulhos, na Grande São Paulo? Como comunicador foi. E como é que foi? Parece que, pelo menos me contaram essa história, mas vamos saber com você se é verdade. Parece que faltou lá o comunicador e aí que você assumiu. Como é que foi essa história? A história real é assim, o Rosvaldo Cury, que a gente chama de Dudu, era um dos donos da gravadora Copacabana. E ele gravou o cunhado dele, Mauro Sérgio, aquela música Eu Te Amarei. E ele me convidou para apresentar um programa para ter espaço
no rádio para poder mostrar esse trabalho, né? Ele me convidou e falou, Dudu, eu não sou o comunicador de rádio, eu sou sanfoneiro. Não, você vai fazer um programa para mim. Quem insistiu, até que fomos até em Guarulhos, e ele acertou lá a concessão do horário das 17 às 18 horas, né? Uhum. E o Oscar Teodoro era o locutor do horário. Então o Oscar Teodoro lia os comerciais que o próprio Rosaldo Cury tinha uma rede de lojas em São Paulo. E ele era o patrocinador. Então, ele lia os comerciais e me chamava, fala Zé. Aí eu respondia, falo sim, e falava a hora. As cartas que chegavam, e eram muitas, sabe, Edeno? Então, todas elas vinham no rodapé. Fala Zé, falo sim, e a hora. Aí eu comecei a perceber de que aquela frase era uma frase que as pessoas aceitavam, gostavam dela. Quando eu saí da Rádio Guarulhos, depois de um ano e pouquinho, aí que eu fui para a Rádio Cometa, aqui em São Paulo. E trabalhei na Rádio Marconi, Rádio São Paulo, e quando eu recebi convite para a Rádio Record, foi o Francisco Paz de Bagos me convidou, eu fui lá para a Record, e aí acertamos lá um horário, eu precisei botar 5 mil do meu bolso, porque o horário era 25 mil uma hora. Eu tinha 20 de verba, faltava 5, eu botei do meu bolso. Só que depois de 2 meses e pouquinho, não chegou 3 meses, eu já tinha 117 mil de patrocínio, entendeu? Então eu fiquei lá 2 anos trabalhando assim com a concessão, né? Uhum. Aí depois foi com o Nelson Morizono, que é o dono da Rádio Capital, que entrou como patrocinador, e aí aquela explosão de audiência que eu tenho inclusive aqui, tenho em documento, em jornais, em revista, entendeu? Uhum. Que eu acordava 25 milhões do Brasil. Quando tinha no Brasil 96 milhões, tem reportagem que eu acordava 25 milhões do Brasil, né? Que beleza. Aliás, naquela época na Rádio Record, não é? A emissora acho que estava em 14º lugar e em 2 anos, rapidamente, subiu para o 1º lugar de audiência. Mais ou menos isso, né, Zé Bétio? Quando eu fui para lá, ela estava em 14º lugar no Ibope. Ela estava com 25 mil de faturamento. Estava mal faturamento, estava mal demais a audiência. Quando a audiência está mal, está o faturamento também, né? Uhum. Mas aí eu e o Chico Paz de Barro, trocando ideias, conversa, fala, o Chico muito dinâmico também, o Paulito, né? E a gente foi montando a programação e rapidinho ela foi para 1º lugar. Eu tenho aqui Ibope, aqui arquivado, que você pegava a 2ª, a 3ª e 4ª colocadas juntas, não dava metade da audiência da Record. Que beleza. Agora, na Record, então, Zé Bétio, foi o grande auge do Zé Bétio. Você acredita que foi realmente na Rádio Record? Foi. Foi na Record, sim. Foi em 1972, quando eu fui. Foi dia 2 de dezembro de 1972 que eu estreiei lá. Tinha um comunicador chamado Altieres Barbiero, que você conhece ele muito bem, né? Uhum. Que é um profissional e um ser humano que eu gosto muito, respeito muito, não é demagogia, eu sempre falei do Altieres Barbiero, que eu gosto dele como profissional e o caráter, a personalidade dele, eu gosto muito dele. Gente da melhor qualidade, Thierry Barbeiro, você conhece ele, né? Opa, se conheço. Obrigado, em nome dele eu agradeço. Agora, com o programa de rádio, né, Zé Bétio, você deu muita oportunidade para muita gente, muitos cantores, duplas sertanejas, que até hoje fazem sucesso. Você lembra alguns desses talentos aí que você deu grande apoio na divulgação? Eu depois de um tempo que eu trabalhei na Record, aí o Chico Paz de Barros me convidou se eu queria assumir o departamento sertanejo da rádio. Eu falei, se vocês me derem carta branca, tudo bem. Eles me deram carta branca, aí eu contratei, logicamente, junto com a direção da rádio, né? Contratamos lá na ocasião Tonico Tinoco, Milionário Zé Rico, Tião Carreiro e Pardinho, Lourenço Norival, Filho de Goiás, o Douglas Fial, entendeu? Essa turma toda. Então eles tinham contrato de 2 anos, registro em carteira e salário. Linha sertaneja classe A. E como eu tinha 3 programas de rádio por dia, praticamente, porque eu trabalhava na linha sertaneja. Então, eu convidei o Zé Russo
para apresentar os violeiros. E eu fazia os comerciais, entendeu? E essa frase que você falava lá em Guarulhos ainda, que você notou que chamava a atenção, você passou a fazer com o Zé Russo na Record, não foi? Fala, Zé? Isso, você fazia com o Zé Russo a dobradinha que ficava também muito bacana e ficou muito marcante também, né? Pois é, quando aquilo aconteceu, começou na rádio de Guarulhos, né? Tudo bem. Quando eu fui para a Record, como o Zé Russo era Zé, aí eu falei para ele, Zé, olha, eu vou fazer os comerciais e vou chamar você. Aí eu falava, agora volta o microfone da Rádio Record, o grande Zé Russo, fala, Zé, e ele falava, falo sim. Ficou marca, ficou marca. Você quer ver, a questão de um mês passado, eu fui visitar a nossa contadora aqui no Hospital de São Camilo, e essa rapaziada que fica olhando o carro, de longe ele me viu, fala Zé, falo sim. Se vê até hoje, está gravado na mente das pessoas, né? Que bacana. É interessante, tem coisa que só testando para a gente ver o resultado, né? Você está preparando um livro, não é? Esse livro já está pronto? Como é que está esse livro que conta a história da sua vida? O livro, você sabe, no livro, estou fazendo um livro não é para ganhar dinheiro com ele, é um livro tipo de um documentário, a minha vida é real, onde eu nasci, toda a minha andança, tudo, entendeu? Super bem ilustrado, né? Entendeu? Porque o livro que não tem ilustração fica um pouco cansativo, a pessoa lê, depois não tem outra coisa para atração e às vezes acaba até deixando lá num canto. O meu não, ele é super ilustrado, não tem a fotografia, tem o desenho muito bonito, o desenho colorido, entendeu? Ele está na reta final. Ô Zé Beto, você que é um homem de rádio, como é que você analisa aquele rádio lá dos anos 70, 80 para o rádio de hoje? Hoje você sabe que a concorrência é muito grande, né? Hoje tem as FM, hoje tem tanta coisa, hoje tem internet, mais canais de televisão, entendeu? Então distribuiu muito, mas o rádio AM, bem programado, bem trabalhado, com respeito e tudo, tem vida longa ainda assim. Ô Zé Beto, uma pergunta que eu sempre procuro fazer aos entrevistados. Meu pai faz essa pergunta e eu gosto, né, de saber, de ouvir a opinião das pessoas a respeito, porque, queira ou não, é uma realidade. Zé Beto, você tem medo de morrer? Não tenho medo de morrer não, porque é uma coisa tão natural, né? Não tenho medo de morrer não, porque a gente aqui já viveu bastante anos e só fazendo as coisas boas, né? Que eu acho que é um dever da gente, né? Com a experiência que a gente vai ensinando, vai explicando, vai orientando, ajudando quando puder ajudar. Eu acho que é um dever nosso poder ajudar, não é só o dinheiro, né? Com experiência, com palavras, né? Com bons exemplos com as pessoas. Não, porque é uma coisa tão natural, não fica ninguém... Uns vivem mais, outros menos, né? Mas fica por aqui, né? E o meu muito obrigado pela sua participação aqui, contando mais, não é? Um pouquinho mais sobre a sua vitoriosa história nos meios de comunicação do Brasil. Muito obrigado, viu, Zé Beto? Eu que agradeço, Adriano. Um grande abraço, dê um abraço para o pai, a tia de Barbeiro. Gosto de todos aí, eu mando um abraço para todos, entendeu? E para todos que estão ligados em você nesse horário também. Muita saúde para você e continua assim trabalhando com essa simplicidade, esse respeito que tem, essa seriedade que tem, que é muito importante. Obrigado. Só uma coisinha mais para falar. As pessoas estão nos ouvindo, né? Respeitar os animais, os bichinhos, da natureza em geral, porque uma judiação, o animal sente dor, sono, fome, sede, né? Entendeu? Querer bem os bichinhos, respeitar eles, que eles merecem muito, entendeu? Agora de fazer uma pergunta, como é que você consegue comer um ovo sem você quebrar a casca e sem você furar ele? Hein? Não dá, né? Dá. Você come ele inteirinho sem você furar ele e sem você quebrar a casca. E como é que faz? Fala pro teu pai quebrar. Um abraço, Zé. Outro, tchau, obrigado.